Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. 2. Sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Sorte e risco são irmãos. São a expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Scott Galloway, professor da Universidade de Nova York, tem uma frase que vale a pena lembrar na hora de avaliar o sucesso tanto nosso próprio quanto dos outros: nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Bill Gates estudou em uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que tinha um computador. Por si só, a história de como a Lakeside School, nos arredores de Seattle, conseguiu um computador já é notável. Bill Dougal, ex-combatente da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, se tornou professor de matemática e ciências. Ele acreditava que, sem experiência no mundo real, ficar apenas lendo livros não serviria para nada. Ele também percebeu que seria preciso saber alguma coisa sobre computadores antes de entrar para a faculdade, lembrou o falecido cofundador da Microsoft, Paul Allen. Em 1968, Dougal pediu à Associação de Mães dos Alunos para usar os lucros do brechó que elas organizavam uma vez por ano, cerca de $3.000, para arrendar um computador Telechip Model 30 conectado a um terminal de mainframe da General Electric, de modo a usar o recurso de time sharing. O conceito de time sharing na informática tinha sido inventado em 1965, disse Gates mais tarde. Alguém estava muito bem antenado. A maioria das instituições de pós-graduação não possuía um computador tão avançado quanto aquele a que Bill Gates teve acesso ainda no ensino médio. E o garoto ficou fascinado. Gates tinha 13 anos em 1968 quando conheceu Paul Allen, seu colega de turma. Allen também estava obcecado pelo computador da escola, e os dois se deram bem na mesma hora. O computador da Lakeside não fazia parte do currículo principal, mas de um programa de estudo independente. Bill e Paul podiam brincar com ele à vontade, deixando a criatividade correr solta, depois das aulas, tarde da noite, nos fins de semana. Em pouco tempo, os dois se tornaram especialistas em computação. Allen contou que se lembra de uma vez em que Gates, durante uma dessas sessões noturnas, mostrou a ele uma edição da revista Fortune e falou: "Como deve ser comandar uma empresa Fortune 500?" Allen respondeu que não fazia ideia. "Talvez algum dia a gente tenha a nossa própria empresa de computadores", disse Gates. Hoje, a Microsoft vale mais de $1 trilhão. Agora, façamos uma continha rápida. De acordo com a ONU, havia cerca de 303 milhões de pessoas em idade escolar no mundo em 1968. Cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos, sendo 270 mil no estado de Washington. Pouco mais de 100 mil delas viviam na área de Seattle. E apenas cerca de 300 frequentaram a Lakeside School. Começamos com 303 milhões e terminamos com 300. Apenas um em cada 1 milhão de estudantes em idade escolar frequentou a instituição de ensino médio que tinha a combinação de dinheiro e visão para conseguir um computador. Bill Gates era um deles. Gates não tem constrangimento em falar sobre o significado disso. Se não fosse a Lakeside School, não haveria Microsoft, afirmou aos formandos da escola em 2005. Mais do que inteligente, Gates é acima de tudo dedicado, e ainda na adolescência teve um insight em relação aos computadores que a maioria dos executivos mais experientes da área não foi capaz de compreender. Ele também teve uma vantagem de 1 em 1 milhão ao estudar em Lakeside. Agora, deixe-me falar um pouco sobre um amigo de Gates, Kent Evans. Ele experimentou uma dose igualmente potente do irmão da sorte, o risco. Bill Gates e Paul Allen se tornaram nomes conhecidos graças ao sucesso da Microsoft. No entanto, a gangue de prodígios da informática da Lakeside School tinha um terceiro integrante. Kent Evans e Bill Gates se tornaram melhores amigos no último ano do ensino fundamental. Segundo Gates, Evans era o melhor aluno da turma. Os dois passavam horas e horas no telefone, conta Gates na série O Código Bill Gates. "Eu me lembro do número do Kent até hoje", disse ele. Era 5257851. Evans era tão hábil com computadores quanto Gates e Allen. Certa vez, a Lakeside estava tendo dificuldades para montar a grade curricular da escola, um complexo labirinto para fazer com que centenas de alunos assistissem às aulas de que precisavam em horários diferentes.
A escola deixou Bill e Kent, duas crianças, a cargo da tarefa de desenvolver um programa de computador para sanar o problema. Funcionou. E, ao contrário de Paul Allen, Kent tinha a mesma mente voltada para os negócios e a mesma ambição infinita de Gates. Kent sempre andava com uma maleta enorme, igual a um advogado, recorda Gates. Estávamos sempre planejando o que fazer dali a 5 ou 6 anos. Será que a gente devia virar CEO? Que tipo de mudança seríamos capazes de promover? Será que a gente devia virar general? Ou embaixador? Fosse o que fosse, Bill e Kent estavam certos de que fariam aquilo juntos. Ao relembrar a amizade com Kent, Gates fica com a voz embargada. A gente podia ter continuado a trabalhar junto. Tenho certeza de que teríamos ido para a mesma faculdade. Kent poderia ter sido um dos fundadores da Microsoft, junto com Gates e Allen. Contudo, isso nunca aconteceu. Kent morreu antes mesmo de terminar o ensino médio, em um acidente quando praticava montanhismo. Todo ano, ocorrem cerca de 30 mortes devido à prática de montanhismo nos Estados Unidos. A probabilidade de perder a vida em uma montanha durante o ensino médio é de aproximadamente 1 em 1 milhão. Bill Gates experimentou uma sorte em 1 milhão ao se matricular na Lakeside School. Kent Evans experimentou um risco em 1 milhão ao nunca conseguir terminar o que ele e Gates planejavam alcançar. A mesma força, a mesma escala de grandeza, trabalhando em direções opostas. Sorte e risco são a expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Os dois são tão parecidos que você não tem como acreditar em um sem respeitar o outro na mesma medida. Ambos existem porque o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações respondam por 100% dos seus resultados. Ambos são movidos pela mesma força. Você é apenas uma pessoa em um jogo com outras 7 bilhões de pessoas e um número infinito de peças móveis. O ocasional impacto de ações que estão fora do seu controle pode ter consequências mais profundas do que as ações que você executa conscientemente. Porém, ambos são tão difíceis de mensurar e de aceitar que muitas vezes passam despercebidos. Para cada Bill Gates existe um Kent Evans igualmente habilidoso e motivado que acabou do lado oposto da roleta da vida. Quando você passa a dar o devido respeito à sorte e ao risco, percebe que, ao avaliar o sucesso financeiro das pessoas, tanto seu quanto dos outros, nada nunca é tão bom ou tão ruim quanto parece. Anos atrás, perguntei ao economista Robert Shiller, ganhador do Nobel de Economia em 2013, o que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto. O papel exato que a sorte desempenha em resultados bem-sucedidos, respondeu ele. Eu adoro essa resposta, porque ninguém duvida, de verdade, que a sorte não desempenha papel algum no sucesso financeiro. Entretanto, devido à dificuldade de mensurá-la e ao fato de que é indelicado sugerir que o sucesso dos outros se deva a ela, nossa postura mais comum é a de ignorar discretamente a sorte enquanto fator responsável pelo sucesso. Se eu perguntasse, há 1 bilhão de investidores no mundo. Você acha que 10 deles podem ter se tornado bilionários essencialmente por obra do acaso, em um golpe de sorte? Você responderia, claro. Mas, então, se eu lhe pedisse para citar o nome desses investidores, bem na cara deles, você provavelmente mudaria de ideia. Ao avaliar os outros, atribuir o sucesso à sorte nos faz parecer invejosos e mesquinhos, ainda que saibamos que esse tipo de coisa exista. E, ao avaliarmos a nós mesmos, atribuir o sucesso à sorte pode soar desmoralizante. O economista Bashakar Mazumder mostrou que há uma correlação maior entre a renda de irmãos do que em características como a altura ou o peso. Se você é rico e alto, a probabilidade de o seu irmão também ser rico é maior do que a de ele também ser alto. Acredito que a maioria das pessoas sabe, intuitivamente, que isso é verdade. A qualidade da sua educação e as portas que se abrem para você estão fortemente relacionadas ao status socioeconômico dos seus pais. Mas fale isso para 2 irmãos ricos, e eles provavelmente dirão que as descobertas deste estudo não se aplicam a eles. O mesmo acontece com o fracasso, que pode ser qualquer coisa, desde uma falência a não alcançar uma meta pessoal. Empresas que vão à falência não se esforçaram o suficiente. Os investimentos que se provaram ruins foram mal planejados. Carreiras estagnadas são culpa da preguiça. Às vezes, sim. É óbvio. Mas em que medida? É difícil saber.
Qualquer coisa que vale a pena conquistar tem probabilidade de sucesso inferior a 100%, e o risco é justamente o que acontece quando você vai parar no lado infeliz dessa equação. Assim como acontece com a sorte, a narrativa fica difícil, confusa e complexa demais quando tentamos determinar o quanto de um determinado desfecho se deve a uma decisão consciente e o quanto dele se deve ao risco. Digamos que eu compre uma ação e 5 anos depois, ela não foi a lugar algum. É possível que eu tenha tomado uma decisão errada ao comprá-la. Também é possível que eu tenha tomado uma decisão acertada, que envolvia 80% de chances de lucro, mas acabei indo parar no lado dos infelizes 20%. Como saber qual é qual? Cometi um erro ou apenas vivenciei o risco de forma concreta? É possível medir, estatisticamente, se algumas decisões foram acertadas ou não. Porém, no mundo real, no dia a dia, não fazemos isso. É complicado. Preferimos as histórias simples, que são menos complexas, mas, com enorme frequência, diabolicamente enganosas. Depois de passar anos lidando com investidores e líderes empresariais, percebi que o fracasso do outro em geral é atribuído a más decisões, enquanto os nossos costumam ser atribuídos ao lado sombrio do risco. Ao avaliarmos o erro do outro, temos maior propensão a optar por uma história pura e simples de causa e efeito, porque não sabemos o que se passa dentro da cabeça da outra pessoa. Ele não teve um bom resultado, então tomou uma decisão equivocada, é a história que faz mais sentido para mim. No entanto, ao avaliar a mim mesmo, posso inventar uma narrativa bem mais complexa, justificando todas as minhas decisões passadas e atribuindo os resultados ruins ao risco. A revista Forbes não coloca na capa os investidores falidos que tomaram boas decisões, mas que, ainda assim, experimentaram o lado infeliz do risco. Porém, quase sempre coloca os investidores ricos que tomaram decisões corretas, ou até mesmo imprudentes, e tiveram sorte. Ambos lançaram a mesma moeda, que, por acaso, caiu com um lado diferente virado para cima. O aspecto perigoso disso é que todos nós estamos tentando aprender o que funciona e o que não funciona em relação ao dinheiro. Quais estratégias de investimento funcionam? Quais não funcionam? Quais estratégias de negócios funcionam? Quais não funcionam? Como ficar rico? Como evitar ficar pobre? Nossa tendência é tirar lições observando sucessos e fracassos e dizendo: faça o que fulana fez, evite o que Beltrano fez. Se tivéssemos uma varinha de condão, descobriríamos exatamente quais desses resultados se devem a atitudes que podem ser replicadas e aqueles que, de alguma forma, foram influenciados pelo papel aleatório do risco e da sorte. Mas não temos uma varinha de condão. Temos cérebros que preferem respostas fáceis, sem apetite por nuances. Portanto, identificar todas as características que devemos imitar ou evitar pode ser bastante complicado. Vou contar agora outra história, sobre um sujeito que, assim como Bill Gates, se tornou extremamente bem-sucedido. No entanto, não é fácil determinar se seu sucesso foi fruto de sorte ou de habilidade. Cornelius Vanderbilt tinha acabado de fechar uma série de negócios para expandir seu império ferroviário. Um dos conselheiros de negócios dele se arriscou a dizer que cada um dos acordos do conjunto com o qual ele havia concordado infringia a lei. Meu Deus, John, disse Vanderbilt. Você acha mesmo possível operar uma ferrovia de acordo com a legislação do estado de Nova York? Eis meu primeiro pensamento ao ler isso, foi por causa dessa atitude que ele se tornou tão bem-sucedido. As leis não previam a existência de ferrovias na época de Vanderbilt. Então, ele pensou que se dane, e foi em frente. Vanderbilt se tornou muito bem-sucedido. Portanto, é tentador enxergar o desprezo dele pelas leis, algo notório e vital para seu sucesso, como um gesto de sabedoria. Aquele visionário não permitia que nada ficasse entre ele e seus planos. Mas quão perigosa é essa análise? Nenhuma pessoa em sã consciência lhe estaria, infringir a lei, entre os requisitos para o sucesso enquanto empreendedor. Não é difícil imaginar a história de Vanderbilt tomando um rumo bem diferente, um criminoso cuja empresa recém-inaugurada foi por água abaixo devido a imbróglios com a justiça. Portanto, temos um problema aqui. Você pode elogiar Vanderbilt por ter desprezado a lei com a mesma paixão com que critica a Enron, companhia de energia falida em 2007, pela mesma atitude. Talvez um tenha tido sorte ao fugir das garras da lei, enquanto a outra se viu no lado do risco.
A história de John D. Rockefeller é semelhante. Suas frequentes tentativas de burlar a lei, certa vez, um juiz falou que a empresa dele não era melhor do que um ladrãozinho qualquer, são quase sempre retratadas pelos historiadores como um exemplo de talento para os negócios. Talvez tenham sido. Porém, em que momento a narrativa muda de você não deixou que leis ultrapassadas atrapalhassem o seu progresso para você cometer um crime? Ou, ainda, quanto a história teria que mudar para que a narrativa passasse de Rockefeller era um gênio, procure aprender com os sucessos dele para Rockefeller era um criminoso, procure aprender com os erros dele? Muito pouco. Que me importa a lei, disse Vanderbilt certa vez. Eu tenho poder, não tenho. Ele tinha, e tudo deu certo. Mas é fácil imaginar essas palavras como sendo as últimas de uma história com um desfecho bem diferente. A linha que separa o ousado do imprudente pode ser bastante tênue. E, muitas vezes, ela desaparece quando não damos o peso adequado ao risco e à sorte. Benjamin Graham é tido como um dos maiores investidores de todos os tempos, pai do conceito de investimento em valor e mentor de Warren Buffett. No entanto, a maior parte do sucesso de Benjamin Graham nos investimentos se deveu à posse de uma enorme fatia das ações da seguradora americana Geico, o que, como o próprio Graham admitiu, quebrava quase todas as regras de diversificação que ele havia estabelecido nos seus escritos. Nesse caso, onde fica a linha tênue que separa a ousadia de imprudência? Não sei responder. Graham escreveu sobre sua bonança com as ações da Geico, um golpe de sorte ou uma decisão extremamente perspicaz. É possível diferenciar um do outro. Não é nada fácil. Da mesma forma, consideramos Mark Zuckerberg um gênio por ter recusado a oferta de $1 bilhão que o Yahoo fez em 2006 pela sua empresa. Ele mirou no futuro e confiou em si mesmo. No entanto, as pessoas criticam com igual vigor o próprio Yahoo por ter recusado uma grande oferta de compra por parte da Microsoft. Aqueles idiotas deviam ter colocado dinheiro no bolso enquanto ainda tinham tempo. Que lição fica para os empreendedores aqui? Não faço a menor ideia, porque risco e sorte têm contornos difíceis de definir. Existem diversos exemplos disso. Inúmeras fortunas e falências se devem à alavancagem financeira. Os melhores, e os piores, gerentes exigem dos seus funcionários o máximo que podem. O cliente tem sempre razão, e o cliente não sabe o que quer, são ambos ditados famosos no mundo dos negócios. A linha que separa o inspiradoramente ousado do estupidamente imprudente pode ter 1 milímetro de espessura e ser visível apenas em retrospectiva. Risco e sorte são como irmãos gêmeos. Não é fácil contornar essa questão. A dificuldade em identificar o que é sorte, o que é talento e o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos ao tentar aprender sobre a melhor forma de administrar o nosso dinheiro. Contudo, duas coisas podem nos dar uma boa direção. Tome cuidado com quem você elogia e admira. Tome cuidado com quem você menospreza e procura evitar se tornar. Ou apenas tome cuidado antes de presumir que a totalidade de um resultado pode ser atribuída ao esforço e às decisões. Quando meu filho nasceu, escrevi a ele uma carta que contém o seguinte trecho: algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras, que são contra ela. Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outros nascem em meio à guerra e à miséria. Quero que você mereça e que conquiste o sucesso. Mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro, e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Portanto, concentre-se menos nos indivíduos e nos estudos de casos específicos e mais em padrões gerais. Estudar uma pessoa específica pode ser perigoso, porque temos a tendência de analisar exemplos fora da curva, os bilionários, os CEOs ou os fracassos retumbantes que dominam o noticiário, e, em geral, esses exemplos são os menos aplicáveis a outras situações, dada a complexidade deles. Quanto mais fora da curva o resultado, menor a probabilidade de que você possa aplicar as lições dele à sua vida, porque será maior a probabilidade de o resultado ter sido influenciado por excessos de sorte ou de risco. Ao procurar por padrões gerais de sucesso e fracasso, você vai se aproximar mais de ações que podem ser postas em prática. Quanto mais difundido o padrão, mais aplicável ele pode ser à sua vida. Tentar imitar o êxito dos investimentos de Warren Buffett é difícil,
porque os resultados são tão extremos que o papel da sorte no desempenho da vida dele é provavelmente muito alto, e sorte não é uma coisa que pode ser reproduzida de forma confiável. Mas perceber, como veremos no capítulo 7, que as pessoas que têm controle sobre o próprio tempo tendem a ser mais felizes é uma observação ampla e comum com a qual você pode fazer algo de útil. Meu historiador preferido, Frederick Lewis Allen, passou a carreira retratando a vida do americano médio, como vivia, por quais mudanças passou, com o que trabalhava, o que comia no jantar, etc. Há mais lições relevantes que podem ser extraídas desse tipo de observação ampla do que do estudo de personagens fora da curva que tendem a monopolizar o noticiário. Bill Gates disse certa vez: o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. Quando as coisas estão indo muito bem, esteja ciente de que nem tudo é tão bom quanto você pensa. Você não é invencível, e se admite que a sorte lhe trouxe o sucesso, então também deve acreditar no irmão dela, o risco, que pode provocar uma reviravolta na sua história com a mesma rapidez. E o contrário também vale. Da mesma forma, o fracasso também pode ser um péssimo professor, porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que as suas decisões foram péssimas, quando às vezes elas apenas estão considerando a dimensão implacável do risco. O truque para lidar com o fracasso é organizar a vida financeira de forma que um mau investimento aqui e uma meta financeira não alcançada ali não tirem você de campo, de modo a poder continuar jogando até que os números voltem a estar a seu favor. Porém, o mais importante é que, para além de reconhecer o papel que a sorte desempenha em relação ao sucesso, o papel representado pelo risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para a compreensão ao julgar os fracassos. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Agora, vejamos as histórias de dois homens que abusaram da sorte.